Vamos falar dos times mineiros na Sul-Americana. Hoje tem o Cruzeiro no Chile contra o Palestino. Inclusive rolou um terremoto por lá, mas tá tudo bem, já eu te explico. Henrique Fernandes vai estar aqui no estúdio. Vamos falar do Cruzeiro hoje contra o Palestino na Sul-Americana no Chile, jogo 9h30 da noite na cidade de Coquimbo. O Cruzeiro é o lanterna do Grupo H, tá em situação complicada porque o Mushuc Runa ainda venceu. O Cruzeiro tem que fazer umas continhas, né, Henrique? Exatamente, estamos vendo os gols aí da vitória do time equatoriano, né? Se o Cruzeiro não ganha hoje, o Mushuc Runa fazendo mais um ponto, o Cruzeiro já não pode mais ser o primeiro colocado. Se o Cruzeiro perdeu o jogo pro Palestino, ele chega no máximo a 9 pontos. O Mushuc já tem 9. Então é um jogo hoje absolutamente decisivo, até pensando em classificação. Orejuela, Caicedo e Pinija fizeram os gols do Mushuc Runa. O Cruzeiro não tem William nem Fagner na lateral direita, vai ter que improvisar. Quem que você acha que vai? Pois é, ele utilizou 2 caras contra o Bragantino, porque já não tinha esses laterais. O Jonathan Jesus começou o jogo, o Lucas Romero foi deslocado para a posição. Eu acho que até para não mexer no meio-campo, se o Romero for pro jogo, ele vai poupar um monte de gente, eu acho que ele vai manter o Jonathan. Uma sensação que eu tenho, ele não foi bem, é um zagueiro, não tem o costume de jogar aberto ali na lateral, mas é uma necessidade. Acho que os jogadores também da base não estão prontos para esse momento. Se for o Jonathan, boa sorte para ele no jogo, né? E vem cá, Matheus Pereira também não vai participar desse jogo. Gabigol e Dudu, dessa vez vão ser titulares? Acho que tem tudo para ser, né, Maurício? Porque se você usa um time alternativo, se você mexe no ataque, segura o Matheus Pereira, você deve botar Dudu e Gabigol, pelo menos um deles titular. Provável Cruzeiro do Leonardo Jardim na tela. Estamos apostando com os dois, ó. Dudu e Gabigol, atenção pro meio-campo, o Wallace talvez voltando, com o Eduardo ao lado dele, acho que falta um pouquinho de pegada ali, mas esse é o Cruzeiro. Se vencer, melhora muito o cenário. Pacífico não tá esse clima no Cruzeiro para essa partida da Sul-Americana. Precisa vencer. Nós debatemos aqui até uma possível escalação. Traz alguma novidade, algo diferente, já que Matheus Pereira não foi pro jogo. Pelo menos você e o Rafael Miranda, que cobraram do Matheus Pereira ali algo a mais durante a semana, falaram assim, ó, bom, se não tem um homem, vai de quem, ô Samuca? Aí é que tá o problema, viu, CJ? O Cruzeiro trouxe 25 jogadores aqui para Coquimbo, são 4 garotos da base. Vai ser um time mesclado, né? Isso é fato. Agora, temos que ver aí quais atletas o Leonardo Jardim, ele vai... Eu acho, por exemplo, o Lucas Silva não deve começar, o Christian, Caio Jorge, aí ele tem o Fabrício Bruno, tá à disposição porque não joga domingo, né? A dúvida é na direita, sem o William e Fagner, penso que o Jonathan pode jogar como zagueiro mesmo. E aí, conversaria com o Romero para ver se tem uma condição de ir para mais um jogo, para atuar ali, né? No segundo tempo ele colocou o Romero, era até dúvida para o jogo com o Red Bull Bragantino, se ele deixava o Romero no meio para não mudar a estrutura, ou se colocava o jogador como lateral, pela direita, né, por já ter atuado ali em algumas vezes. Então tem essa possibilidade, o Romero começando como um lateral. Na esquerda, não sei se vai o Kaique ou se já estreia o Cauã, é difícil imaginar a estreia de um garoto assim de cara, sem ser relacionado nos últimos jogos, né. Agora, tá todo mundo na expectativa aí de que o Hickman possa receber uma chance no meio campo, que é o setor onde o Cruzeiro precisa de fato novo, né? Não acho que o Wallace vai ficar no banco se poupar Lucas Silva, se preservar o Christian, mas talvez aí o garoto podendo também receber essa oportunidade, já vem treinando há mais tempo com o profissional, né? Mas aí a chance para Dudu, para Gabigol, a chance que eles queriam para começar, ela deve pintar hoje aqui diante da equipe do Palestino, né? Agora o jogo virou ainda mais importante depois do Muxucão lá passar o carro, né, CJ? Pois é, rapaz, pois é. E dessa galera da base, assim, ô Samuca, quem que o torcedor do Cruzeiro pode ter esperança? Ou quem que chama a atenção? Porque a gente fica na expectativa e às vezes fica na ansiedade de que surja um novo talento, mas muita expectativa também, muita água mata a planta. Você lembra, no passado bem recente, o Vinícius Popó, como faz gol, como é artilheiro, bem, não sei quantos gols na categoria de base. Aí o torcedor falava do Popó antes dele entrar. Não, que o Popó fez quantos gols, não sei o quê. Não acabou tendo as oportunidades, ou se a oportunidade que teve, acabou não correspondendo. E esses garotos aí? Pois é, os 4 que estão aqui, o Janderson, zagueiro, o Cauã Prates, lateral esquerdo, o Murilo Hickman, volante, e o Kaique Kenji, atacante de beirada. Desses aí, eu acho que quem tem muito potencial é o Cauã. O Cauã é um menino muito novo, né, de 2008. O Cauã Prates, 16 anos apenas, acho que nem fez 17 ainda. Foi campeão sul-americano, jogando até como um zagueiro pela esquerda. Ele é lateral esquerdo de origem e é observado aí por muitos clubes, né? Então é um talento que o Cruzeiro tem. É muito forte fisicamente, quem já acompanhou aí o Cauã na base, ele sub-17, titular do 17 e do 20, sempre sendo convocado, já convocado para a Seleção Brasileira sub-20 também, titular na conquista aí do Sul-Americano sub-17,
como zagueiro pela esquerda. Então é um garoto para se lapidar, né? Claro que nenhum vai entrar e ser a solução dos problemas do Cruzeiro. E acho que isso é importante também, porque em outros lugares, né, a gente vê torcedores tendo paciência. No São Paulo tá lançando aí, o menino já fez gol ontem, né? O atacante lá, o Lucas, tem um outro Matheus que surgiu aí, já deu passe contra o Santos. Então, todo mundo tá aproveitando essa garotada, né? Aqui no Cruzeiro, o processo ele é sempre mais complicado, e acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência também para já... errou um passe, meu Deus, esse é bagre, hein? Não, pode fechar a base, não sei o quê. São os comentários que a gente sempre escuta quando essa turma tem oportunidade. É verdade. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro e a divulgação do balanço financeiro da Raposa de 2024. Dá para contar que a dívida do Cruzeiro hoje gira na casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais, número assustador. Mas há um ponto positivo. 975 milhões dessa dívida são a longo prazo, com vencimentos a partir de um ano, contra 336 milhões de dívidas a curto prazo, essas num período de pagamento máximo de 365 dias. Esse é um bom número, apesar do número assustador de 1,2 bilhão de dívida. Importante contar também que o Cruzeiro registrou um prejuízo de 170 milhões de reais no ano passado. Seriam 270 milhões se o Cruzeiro não tivesse lançado os valores próximos a 100 milhões de reais referentes ao pagamento da LFU. Então, na verdade, na prática, o prejuízo da temporada passada foi de 270 milhões. Com esse arranjo em relação à grana que o Cruzeiro tem a receber de 100 milhões da LFU, a Liga Forte União, dá para dizer que contabilmente o déficit foi de 170 milhões. Só para completar, despesas do Cruzeiro no ano passado, 452 milhões, sendo 395 milhões com atividades esportivas. O Cruzeiro conseguiu pagar 37 milhões e meio de reais do seu plano de recuperação judicial e Pedro Lourenço, que assumiu o clube a partir do mês de abril, investiu cerca de 200 milhões, com reforços, salários, direitos de imagem e encargos trabalhistas. Se os gastos foram de 452 milhões, é importante lembrar que as receitas giraram na casa dos 308 milhões de reais. Cruzeirão que desembarcou ontem em Coquimbo e agora se prepara para o jogo de logo mais. O técnico da Raposa, Leonardo Jardim, não deu nenhuma pista do time que entra jogando na noite de hoje. O certo é que teremos muitas mudanças em relação ao time do Cruzeiro, que atuou, por exemplo, contra a equipe do São Paulo, contra a equipe do Bahia e no último final de semana contra a equipe do Red Bull Bragantino. Bom, CJ, você vai se lembrar que ontem no 98 Esporte segunda edição, a gente já adiantava a informação de que Matheus Pereira, Fagner e William não estavam entre os jogadores que seguiam viagem, né, para o Chile para essa partida de hoje. Então, esses três atletas sendo preservados para o jogo do final de semana contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Então, seguimos aí com aquela dúvida na lateral direita. O que vai fazer o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim? Vai manter o Jonathan Jesus? Creio que não. Pode colocar o Marquinhos, que já jogou nessa posição? Pode ser uma. Enfim, isso a gente só vai poder confirmar faltando 1 hora para o início da partida. Alguns jogadores também devem ser poupados, como no caso do Lucas Romero, como no caso aí também, né, do meio campo do Cruzeiro. Lucas Romero, Lucas Silva e o Christian. Creio que esses jogadores também deve haver um revezamento entre eles. E alguns jogadores podem ganhar aí a oportunidade de atuar com a camisa do Cruzeiro, né? 4 garotos foram relacionados e viajaram com o elenco. O zagueiro Janderson, o lateral esquerdo Cauã Prats, o meia Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Esses jogadores aí podem ganhar uma oportunidade no decorrer da partida com o técnico Leonardo Jardim. Para poder finalizar, o Cruzeiro ontem venceu, viu? Os crias da Toca entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e com gols de Lucas Beluco, Ryan Leles e Cauã Batistella, o craque desse Sub-20 do Cruzeiro, a Raposa venceu o Santos por 3-2 e assumiu aí a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 14 pontos. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.